tema de hoje é fé sobrenatural. E para nós começarmos a desenvolver esse tema nesse culto tão abençoado, nós vamos ler em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que os buscam. Olha só, sem fé é impossível agradar a Deus. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, que o Senhor possa reinar, ó Deus, a tua unção sobre as nossas vidas. Que não seja, ó Deus, eu conduzindo esse momento de palavra, mas que seja o Senhor falando com o teu povo, falando com a tua igreja. Que o Senhor possa, ó Deus, verdadeiramente derramar a sua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer a tua unção ser derramada sobre a vida de cada um de nós. E que o teu povo possa, ó Deus, receber essa palavra dentro do coração e que ela gere vida, Pai, em nós. E que possamos, Pai, sair daqui com resposta do Senhor. Sair daqui transformados por Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê glória a Deus aí, irmãos, em nome de Jesus. Vocês são bênção demais. Gente, essa palavra é uma palavra muito abençoada que eu acredito demais que vai edificar a sua vida. Fé sobrenatural. Quantos aqui já ouviu esse versículo que sem fé é impossível agradar a Deus? Levante a mão. Eu acredito que você, em algum momento da sua caminhada, você já ouviu sobre esse versículo. Eu acredito que você já foi tocado por Deus a exercitar a fé sobrenatural. E existem dois tipos de fé: a natural e a fé sobrenatural. A fé natural é aquela que envolve algo óbvio. Por exemplo, se eu falar assim: Márcia, você acredita que se eu colocar o meu dedo na tomada, eu vou tomar um choque? Obviamente, Márcia vai falar o quê? Sim, eu acredito que você vai tomar um choque. Lógico, né? E outro exemplo aqui é se você estiver, eu e você, Márcia, né? Vamos falar assim, nós estivermos dentro de um barco. E eu falar assim: Márcia, você acredita se eu colocar o meu pé para fora do barco, eu vou afundar ou vou andar sobre as águas? Obviamente, a Márcia vai falar que eu vou afundar. E a fé sobrenatural é você colocar o pé para fora do barco e você pisar do lado de fora e acreditar que vai acontecer o quê? Que você não vai afundar. Porque existe um poder sobrenatural que estará te sustentando e não deixando que você venha afundar. Exemplo disso foi Pedro. Quando Pedro olhou pensando que era um fantasma, ele perguntou assim: Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo. Ou seja, manda eu ir até você. E aí Jesus vira para ele: então vem. E aí Pedro, ele começa o quê? A andar sobre as águas. Muitos de nós já conhecemos esse texto. Nós sabemos que quando Pedro ele colocou o pé para fora do barco, ele começou a andar sobre as águas. E é importante nós aprendermos a usar a fé sobrenatural, porque esse tipo de fé pode mudar completamente o quê? A história da vida de uma pessoa. E como eu faço para ter essa fé sobrenatural igual Pedro ele teve? Como é que a gente pode ter uma fé que vai sair do natural para viver o sobrenatural? Primeiro passo é crer em Deus e crer que Ele responde a sua fé. O problema é que muitos não acreditam em Deus e não acreditam que Ele responde à fé. Em certa ocasião, um bandido estava num julgamento na Inglaterra e ele tinha cometido, uma série de crimes. E ele estava sendo julgado ali e bem provável ele seria condenado à morte. Porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos também tem isso. Dependendo do crime que a pessoa cometa, ela é condenada à morte, diferente do Brasil. E não só aqui nos Estados Unidos, existem outros países. Mas
Um júri virou pro bandido que estava sendo condenado e perguntou assim: você acredita que pelos seus erros, pelos seus pecados, você possa ir parar no inferno? E você acredita que depois que uma pessoa morre, se ela não conhecer a Jesus e reconhecê-lo como Salvador, você possa ir para o inferno? E você acredita que se você se arrepender verdadeiramente, Jesus possa te salvar e te livrar aí da acusação da morte? Aí ele virou para o júri e falou assim: olha, se eu acreditasse que o inferno existe, se eu acreditasse que existe vida após a morte, se eu acreditasse que Jesus pode salvar, eu andaria toda a Inglaterra de joelhos. Ele não falou que andaria toda a Inglaterra normal, ele falou que andaria toda a Inglaterra de joelho. E, para nossa surpresa, né, ou não, o que aconteceu? Ele foi julgado e condenado à morte. Você vê que se a gente não tem fé que Deus existe, como é que vai ser na nossa vida? Se eu e você não crê que Jesus pode nos livrar do mal, como é que vai ser a nossa vida? E esse bandido, ele verdadeiramente ele não creu que Deus existe, que o inferno não existe. Ele, teoricamente, na verdade, na prática, ele decidiu e escolheu morrer do que crer que o inferno existe, do que crer que o Deus existe. E muitas pessoas estão jogando a sua vida no ralo, no buraco, porque elas não creem no sobrenatural de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que a gente leu, que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. O galardão, irmão, é uma recompensa. O galardoador é aquele que dá vários galardões, que significa várias recompensas. Uma dessas recompensas é a vida eterna, mas outras recompensas são como respostas a petições da nossa fé. Perdão. Por isso, para eu receber, eu preciso crer, irmão. Porque sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Lembra da expectativa de Naamã para receber a sua cura? Isso foi uma fé sobrenatural ativada. Se eu creio em Deus, eu tenho fé e oro a Ele pedindo por aquilo que eu estou necessitado. Quantas pessoas estão enfermas e elas não acreditam que Deus possa curar? E quantas pessoas já tiveram, por sinal, câncer? Doenças que, teoricamente, né, a medicina são praticamente complicadas ou impossíveis de serem curadas. Como câncer, por exemplo, e tem pessoas que foram diagnosticadas com câncer maligno e elas tiveram fé e elas creram em Deus, a curou. Ela não morreu por causa do câncer. Mas tem pessoas que são diagnosticadas com câncer e elas não creem que Deus possa mudar a vida delas. Elas não creem que Deus possa transformar a vida dela. Irmãos, uma vez eu ouvi de um pastor falando assim, de um grande pastor mesmo, ele disse que cada um tem aquilo que merece. E eu falei, uau! É a mais pura verdade, irmão. O que você tem feito para merecer? Muitos não oram porque não acreditam, irmão. Tem pessoas que não acreditam no sobrenatural de Deus. Tem pessoas que não acreditam no favor sobrenatural de Deus. Será que você está cheio de fé? Será que você está cheio de expectativa para você viver o sobrenatural de Deus ou não? Porque a Bíblia diz que quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Quem bate, a porta é aberta. E será que você, nessa tarde, nesse culto abençoado, você tem fé para você viver o impossível, viver o sobrenatural de Deus?
Ah não, Alex, mas porque o que eu tô passando você não sabe, é muito difícil, só um milagre. Mas aí é que tá, irmão, se você não consegue, é a oportunidade maravilhosa para Deus manifestar o sobrenatural dele. Porque quando chega numa posição que é só impossível, só o milagre, só o sobrenatural, é aí onde Deus age, irmão. Porque se você pode fazer é natural, se você não consegue fazer, é sobrenatural. E você tem fé para viver esse sobrenatural? Ah, dá um glória a Deus aí, irmão. Dá um glória a Deus. Aleluia. Segundo, toda fé sobrenatural é acompanhada de atitude, irmão. A fé sem obras, ela é o quê? Morta. Você já viu um indivíduo que ele pede tanto a Deus um emprego? Deus me dá um emprego, Deus me dá um emprego, mas acorda meio-dia, não faz nada para agradar ninguém, não faz nenhum currículo e fica pedindo, Deus vai abençoar com uma porta de emprego. Ah, miserável, hein? Oxi, só falando assim, né? Vai trabalhar, vai, né? Mas vocês me entenderam? Vai correr atrás, irmão. Vai dar o seu melhor, porque a fé sem obras, ela é morta, irmão. Se você não der o primeiro passo, tudo continua do mesmo jeito que estava. Não adianta você ficar dizendo que vai acontecer, porque você crer. Você precisa agir. Já viu aquela pessoa, não, segundo eu começo, não, tal dia eu começo. Irmão, pare de falar e começa a agir. Pare de dizer e começa a fazer. Pare de viver com base na palavra e começa a viver com base nas atitudes. Levante-se, faça o que depende de você para você viver o sobrenatural. O que não depende você deixa com Deus, com o galardoador, irmão. Faça a sua parte, faça o seu papel. Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu preciso fazer essa empresa crescer, eu preciso fazer os meus funcionários se desenvolver melhor, eu preciso cada vez mais ter mais clientes, fazer o time crescer, fazer a empresa crescer. Isso é o que eu trabalho todos os dias. Mas eu sei que Deus, ele abençoa, eu sei que Deus, ele envia a bênção, mas se eu não trabalhar, irmão, Deus não vai enviar a bênção. Se eu não trabalhar, irmão, Deus não vai enviar a provisão, Deus não vai me fazer prosperar se eu não trabalhar. Irmãos, viva o sobrenatural de Deus, mas faça aquilo que você precisa fazer, porque Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer. O que você precisa fazer, você tem que fazer. Moisés, quando estava de frente para o mar, orou a Deus e o que deveria fazer, e Deus falou, mande que o povo marche. Tome atitude, Moisés. Muitos profetas, muitos milagres que a gente enxerga na Bíblia, a gente vai ver que na maioria das vezes os milagres não aconteciam porque simplesmente Jesus estava ali, mas sim porque as pessoas tomavam as atitudes necessárias para viver os milagres. Por exemplo, também de Pedro, depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi morar com Deus, e deixou o Espírito Santo aqui com a gente, e disse para os discípulos que os discípulos fariam obras maiores e melhores do que ele mesmo fez. E a Bíblia relata que Pedro era tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava as pessoas. Irmãos, eu quero ter esse nível de fé, pelo amor de Deus. A Bíblia fala que Pedro, ele andava, a sombra dele ia curando as pessoas, irmão. Só que se você olhar no contexto, quando a Bíblia parafraseia isso, você vê que as pessoas, elas corriam massa e colocavam as camas, colocavam os enfermos na rua, porque as pessoas se preparavam para Pedro passar e a sombra dele curar as pessoas. Só vive o sobrenatural quem busca o sobrenatural, irmão. É preciso ter atitude, é preciso ter coragem. Outra coisa, antes de eu
alugar o espaço lá da minha empresa aqui nos Estados Unidos, eu tive muito medo. Eu falei assim, Deus, eu sei que para eu abrir essa empresa, para eu fazer essa empresa funcionar aqui, eu preciso do teu sobrenatural. Mas eu não vou ficar paralisado pelo medo e não tomar as atitudes que eu preciso tomar. Porque muitas das coisas, irmão, não depende de você, não depende de mim, depende de Deus. Mas eu e você precisa fazer o que a gente tem que fazer, o que a gente deve fazer. Moisés, talvez você esteja orando por algo há muito tempo e Deus está falando, tome atitude, meu filho. Tome atitude. Sabe, irmãos? Eu converso muito com a minha esposa e eu olho para a minha vida, tudo que eu vivi de sobrenatural, de coisas grandes até hoje, inclusive vim para os Estados Unidos, eu sempre tomei as atitudes com medo, com insegurança, mas no fundo, sempre com a certeza que o que há de vir virá e não tardará. Com a certeza que não é eu que faço, é que Deus que faz através de mim, irmão. Todas as minhas atitudes que eu tomei na minha vida, alguns foram erros, outras foram acertos, mas na verdade eu sempre vi a mão de Deus me abençoando em cada decisão. Enquanto eu não me posicionei como filho de Deus, como herdeiro de Deus, como homem de Deus, as coisas não mudavam ao meu redor, irmão. Eu e você precisa se posicionar sabendo, tendo a consciência, ei, eu sou amado por Deus, eu sou escolhido por Deus, eu sou eleito por Deus. Deus depositou em mim dons, talentos, unção, favor, prosperidade para eu viver uma vida incrível. Então eu não posso ficar vivendo uma vida medíocre, uma vida miserável, enquanto Deus tem para mim, na tua palavra, que a vida que Ele tem é uma vida abundante, é uma vida grande, é uma vida de favor imerecida, é uma vida de sobrenatural, irmão. Deus, Ele quer abençoar a sua vida. Deus, Ele quer abençoar a sua família. Deus, Ele quer abençoar os seus negócios. Mas você precisa fazer o que você sabe que você precisa fazer e que você diz que vai fazer e não faz, irmão. Exercite a sua fé em pequenas coisas, irmãos. É o terceiro ponto. É preciso vencer com fé os obstáculos pequenos para aprender a vencer com fé os obstáculos maiores. Davi aplicou fé contra o urso e contra o leão. Quando Golias apareceu, ele já tinha o quê? Fé o bastante para derrubar, para viver o sobrenatural. Existem pessoas que não sabem vencer com fé situações que enfrenta como líder e quer ser um dia pastor de igreja. Existem pessoas que não sabem lidar com 1 ou 2 funcionários e ela quer lidar com uma grande empresa com 20, 30, 40 funcionários, irmão. E a gente tem que ser humilde o suficiente para reconhecer a nós mesmos. Teve uma época na minha vida que eu tinha mais ou menos quase uns 20 funcionários. E eu falava assim, caraca, lidar com todo mundo ao mesmo tempo é desafiador. E eu via amigos meus que eu almoçava, que eu conversava todos os dias, que a gente estava ali junto, com 300 funcionários, com 150 funcionários. E eu olhava com humildade para dentro de mim e eu falava, caramba, quanto eu preciso amadurecer emocionalmente e aqui, ó. Porque se eu acho desafiador dar conta de 20 funcionários, como vai ser eu lidando conta de 300 funcionários, de 150 funcionários, irmão? Exercite a sua fé primeiro com coisas pequenas, para depois você pensar em coisas grandes. Tem muita gente que quer ser pastor, como a gente falou, mas não sabe lidar com a pressão pequena de uma célula. Eu e você precisa entender o que Deus quer para nossas vidas e a gente aprender a lidar com
coisas pequenas para depois lidar com coisas grandes. Existem pessoas que não aplicam fé para dar o dízimo, que é um valor pequeno, mas ela fala que quando Deus abençoar ela muito, ela vai ser fiel. Ei, é mentira, porque enquanto ela não for fiel no pouco, jamais será fiel no muito. Isso serve para mim e para você, irmão. Não se engane pensando que só quando você tiver aquele carro zero do ano você vai ser completamente feliz, enquanto você não aprender a ser feliz e a ser grato pelo carro que você tem hoje. Ah não, Alex, mas eu vou ser plenamente feliz, completamente feliz quando eu estiver morando naquela casa, com aquela piscina maravilhosa, aquele condomínio abençoado. Ei, irmão, se você não é feliz, se você não se sente pleno morando na casa que você está hoje, eu sinto te dizer, vai tardar para você viver a outra casa, para você viver a outra promessa. Primeiro eu e você precisa viver, a contemplar, a celebrar, a viver, a suportar as coisas pequenas, para depois viver as coisas grandes, irmão. É uma realidade. É uma realidade. Quarto, é preciso ter perseverança, irmão. A perseverança é a prova que a minha fé não é natural. Pode passar o tempo que for, eu sei quem fez a promessa é fiel para cumprir, irmão. Deus não é filho do homem para que, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus ele prometeu, ele é fiel para cumprir. As promessas de Deus se cumprirão na sua vida. O tempo pode passar, mas a promessa de Deus jamais vai passar, irmão. Creia que o favor de Deus vai te alcançar. Creia que você vai viver o sobrenatural de Deus nesse ano de 2023, irmão. Que você vai viver as promessas de Deus no ano de 2023. Ah, mas 2022, 21, 20, 19, todos os anos para trás foi difícil, irmão. Creia que você vai entrar num novo ciclo, que Deus vai te abençoar poderosamente, que você vai viver as promessas de Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 37, diz que porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, pois o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma, não tem prazer nele. A Bíblia fala que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Vou dar um outro exemplo meu, aquilo que eu vivi quando eu vim para os Estados Unidos. Eu vim com uma missão. E quantas pessoas eu já vi e sei que chegam aqui nos Estados Unidos, antes de chegar aqui era pastor, antes de chegar aqui era líder de célula, era líder de juventude. Aí como ficou distante da igreja que ele congregava e servia, aí como ele chegou aqui, ele não faz mais nada daquilo que ele fazia. Ele aproveitou a oportunidade da distância para se, de fato, distanciar do propósito de Deus na vida dele. Olha só. Irmão, não importa onde você esteja, não importa que tempo você esteja passando, você vai viver as promessas de Deus quando você se posicionar como filho de Deus, como um servo de Deus, como um homem, como uma mulher de Deus. Se tenho perseverança, eu sei que no tempo determinado eu vou receber o meu milagre, irmão. Muitas pessoas murmuram na hora que é para perseverar. Eu e você vamos viver o sobrenatural de Deus quando a gente estiver perseverando, irmão. Tem coisas na minha vida que eu gostaria de já estar vivendo e eu ainda não estou vivendo. E eu viro para minha esposa e falo, eu sei, amor, eu sei que vai acontecer, eu sei que a gente vai viver, eu sei. É difícil demais quando a gente está passando pelo processo, a gente continuar crendo, a gente continuar perseverando, mas é exatamente nesses momentos difíceis que eu e você precisa ser perseverante, que eu e você precisa continuar acreditando, porque quem prometeu, irmão, ele é fiel para cumprir, e ele vai fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, irmão, porque Deus cumprirá as promessas dele na nossas vidas, mas eu e você precisa
crer e perseverar na palavra de Deus. Ai, irmão. Deus, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é Deus forte. Ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus vai derramar uma paz sobre a sua vida em tempos desafiadores que nem você mesmo vai entender. Você vai colocar a cabeça no travesseiro para dormir, você vai ter sonhos de anjos, irmão. A paz de Deus vai reinar mesmo que você estiver enfrentando tempestade, mesmo que você estiver enfrentando os desafios, porque a paz de Deus reina sobre a sua casa, a paz de Deus reina sobre a sua família, a paz de Deus reina sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que envolve a sua vida, irmão. 5, para a gente quase encerrar. É preciso ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. É o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. Ouvir é diferente de escutar, irmão. Você já viu que quando você fala com uma criança, por exemplo, eu tenho meu sobrinho querido, abençoado, que eu amo. E aí eu vi, né, desde o, sei lá, o segundo dia de vida. Eu acho que eu só não vi na hora ali no hospital, mas o segundo dia de vida. Eu peguei aquele pacotinho pequenininho assim. Eu acho que se juntar minhas duas mãos não dava ele aqui assim. E ele vivia dormindo aqui. E agora já tá grande. Com 3 anos já tá, rapaz, abençoado já. Tem um fogo santo dentro dele. E muitas das vezes o que acontece com a criança? Você fala uma coisa, você dá uma ordem para a criança, entra aqui e o que acontece? Sai aqui. E ouvir é diferente de escutar, irmão. Quantas coisas eu e você escuta todos os dias. Entra aqui e sai aqui. Ó, deixa eu confessar uma coisa aqui. Não taca o chinelo em mim, minha esposa, por favor. Eu tenho um problema. E eu reconheço isso. Eu sou muito esquecido. Pensa numa pessoa que é esquecida, sou eu. Eu estava conversando ontem com um casal de amigos, junto com minha esposa, e ele falou assim, cara, eu te mandei mensagem não sei quantos dias atrás, e você não me respondeu. A gente estava conversando, aí depois você sumiu, me deixou do vácuo, só vou me responder 3 dias depois. Eu falei, então, rapaz, esse é um problema que eu tenho, assim, uma dificuldade. Eu esqueço fácil muitas coisas. E para a gente viver o sobrenatural, a palavra de Deus está dizendo que a gente não deve escutar a palavra. A gente tem que ouvir. E qual é a diferença de escutar? Quando a gente escuta, irmão, entra de um lado, sai de outro. Mas quando a gente ouve, a palavra penetra no nosso coração. A palavra, ela gera vida. E você começa a crer. Aquilo começa a queimar dentro de você. E você começa a olhar e escutar a palavra de Deus. Deus faz o sobrenatural. Deus move o impossível, grandes coisas vão acontecer, Deus vai me abençoar, Deus vai me fazer prosperar, Deus vai me livrar dessa doença, Deus vai me livrar do dia mal, Deus vai abençoar minha casa, porque você ouviu e essa palavra penetrou em você, irmão. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus, sabe o que diz para você, Marilene? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Nadia, a palavra de Deus fala que você é uma mulher eleita, que você é uma mulher vitoriosa, que você é escolhida por Deus. Mas a palavra de Deus que você e a sua casa vai servir ao Senhor, que a sua casa vai ser abençoada, que as bênçãos do Senhor te seguirão, que elas te alcançarão. Irmão, aonde você colocar as plantas dos teus pés vai prosperar, as coisas vão acontecer. Se está escrito na palavra, irmão, eu tenho fé porque eu vou viver. E você? Isso é ter fé. Isso é eu e você ouvir a palavra. E a gente crer. A gente perseverar. O apóstolo Paulo disse assim, ei, não sou mais eu que vivo. Não sou mais eu que vivo. Mas é Cristo que vive em mim. Só vive o sobrenatural quem reconhece que não é capaz de resolver com as suas próprias forças, irmão. Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos.
O soberbo é aquele que acha que sabe alguma coisa, irmão. Ei, entenda uma coisa, seja humilde o suficiente para experimentar as promessas de Deus. Não é na sua força, não é no seu braço, não é a sua capacidade, não é a sua inteligência, não é o seu conhecimento, é a graça, é a misericórdia, é o favor de Deus reinando na sua vida. Tenha clareza nisso, irmão. Eu não sei, mas muitas pessoas viram para mim e falam que eu sou muito inteligente. E eu reconheço parte disso, apesar de muitas das vezes não me achar que sou. Mas eu reconheço perfeitamente, 100%, que tudo que aconteceu na minha vida até hoje foi a graça de Deus, foi o favor de Deus, foi a misericórdia de Deus, foi a mão de Deus. Irmão, eu não sou merecedor de nada, é a graça, é a misericórdia, é o favor de Deus, irmão. Reconheça, seja humilde o suficiente para entender que não é você, é Deus que faz. Amém? E por último, para a gente terminar aqui, esse aqui é difícil, hein? Pastor Bruno até escreveu um livro. Eu aconselho a você ler, se você ainda não leu esse livro. Obedecer é melhor do que sacrificar. Alguém aqui já leu esse livro? Levante a mão. Quem não leu está perdendo a oportunidade de abençoar, né, irmão? Deus tem prazer na pessoa que é obediente. E para a gente terminar aqui, o 7º tópico é obediência à palavra de Deus. Obediência é o código secreto para abrir a porta do sobrenatural. Porque é o código secreto, porque poucos são os que descobriram e aplicaram a verdade sobre esse código. São poucas pessoas que são obedientes à palavra de Deus. São poucas pessoas que submetem à palavra de Deus. Sabe o que acontece muitas das vezes, irmão? Sabe por que muitas pessoas não vivem promessa? Porque quando está difícil, elas querem tomar atitudes com as suas próprias forças, os seus próprios braços. Ela fala assim, não, Deus demora muito. Você já ouviu alguém falar isso para você, irmão? Não, vou fazer do meu jeito, porque o jeito de Deus demora muito. Deus é muito lento. Que negócio é esse, irmão? Não, eu já orei muito, já perseverei muito, não aguento mais não, vou fazer do meu jeito. E aí, infelizmente, quebra a cara. Se arrepende depois, né? Bom quando se arrepende, né? Pior quando se arrepende, né? Não reconhece. Foi o ato de obediência que fez Abraão viver o sobrenatural, de se tornar paz de multidão. Foi ato de obediência que fez a viúva pobre receber uma colheita sobrenatural de azeite para pagar as suas dívidas e ainda sobrar. Eu estava ouvindo uma mensagem outro dia que eu ia até comentar que eu não esqueci. Que revelação que eu tive dessa palavra que eu nunca tive antes sobre essa mulher, a viúva, que trouxe os potes, né, para encher de azeite. Naquela época, irmão, que ela trouxe os potes, a Bíblia relata que era muito azeite para pouco pote. Trazia potes e potes e potes e potes, os filhos traziam pote, a vizinha trazia pote, e o azeite não parava de ser derramado, ela tinha muito pote. Mas sabe o que eu escutei, que eu nunca tinha parado para me atentar? É que naquela época não tinha azeite em lugar nenhum, azeite era uma falta. Não tinha azeite. Era como se hoje a gente olhasse no mercado e não tivesse o arroz, não tivesse o feijão. Como é que a gente, né? A gente que é o brasileiro raiz, gosta de comer aquele arroz ou feijão diariamente. Imagina eu e você sem arroz, sem feijão durante anos. Ia chegar uma hora que você ia enjoar de comer macarrão, de comer uma sopa. Você ia se inventar, mas ia ser difícil, né? Se você tivesse a oportunidade de você comprar um arroz, com certeza você ia correr para comprar o arroz e ia pagar bem mais caro por isso. E nessa época, essa mulher, ela foi a mulher, assim, que Deus ele criou a situação, a escassez que não tinha azeite. E Deus derramou todo o azeite sobre a vida dela. Vocês pegaram, irmão? Deus, se preciso for, Ele vai fazer o sobrenatural, o impossível acontecer para abençoar a sua vida. Se Deus quiser, Ele vai criar uma crise para te abençoar, irmão.
para você ser abençoado, para você viver o sobrenatural. E o que aconteceu com essa mulher? Ela recebeu o milagre do azeite que sustentou a vida dela, a família dela, a parentela dela, e ainda ela pôde vender esse azeite e ser ricamente abençoada com esse azeite. Olha só, irmão. Foi o ato de obediência que fez Josué derrubar as muralhas da cidade de Jericó. Foi o ato de obediência que fez o general Naamã ficar curado da sua lepra. Precisamos, para a gente concluir, precisamos ativar essa fé sobrenatural em nossas vidas. Quem quer ativar essa fé sobrenatural, levante a mão e dê um glória a Deus, irmão. Se você quer ativar essa fé, eu convido a você a louvar o Senhor junto comigo nesse momento. E você pedir a Deus, Deus, ativa dentro de mim essa fé sobrenatural. Ativa dentro de mim esse fogo do Espírito Santo, essa paixão do Espírito Santo, esse sobrenatural. Em nome de Jesus. Ô Paizinho querido, derrama a tua unção sobre nossas vidas. Derrama, Deus, a tua graça sobre as nossas vidas, que possamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor, que possamos, Pai, nos derramar diante de Ti, que possamos mergulhar na Tua presença, ter essa fé sobrenatural, essa fé que move montanhas, essa fé, ó Deus, que fala para o enfermo que ele vai ser curado, essa fé que fala, ó Deus, para os mortos que vai ser ressuscitado, essa fé, ó Deus, que move montanhas, ó Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo derrama, Pai, essa fé sobre nossas vidas, para nós orarmos pelas pessoas, nós orarmos, Senhor, pela nossa família, para nós orarmos, Senhor, sobre os nossos parentes, para nós orarmos, Pai, pelos nossos negócios, pelos nossos trabalhos, e que de fato nós possamos viver essa fé sobrenatural, que de fato possamos viver, Pai, essa unção sobrenatural do Senhor, Pai. Derrama o teu favor, derrame a sua graça pela vida dessa pessoa que está, ó Deus, assistindo agora. Meu Deus, que a sua fé possa invadir essa pessoa, que essa fé possa abençoar essa pessoa poderosamente, Pai, que essa fé possa, ó Deus, ser derramada de uma maneira sobrenatural, Pai. Nós queremos te buscar, nós queremos te encontrar, nós queremos viver as tuas promessas, nós queremos viver as tuas maravilhas, nós queremos viver o teu sobrenatural. Jesus, venha sobre as nossas vidas, venha, Deus, sobre nós, venha sobre a nossa família, venha sobre o nosso negócio, venha sobre a nossa casa, venha sobre a nossa vida, nos levando além, nos levando a viver o sobrenatural, nos levando, Deus, a viver as tuas promessas, nos levando a viver, ó Deus, o teu impossível, Pai, porque nós cremos que nós vamos viver o teu sobrenatural. Em nome de Jesus, dê um aplauso a Jesus aí na sua casa, dê um glória a Deus, irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, viu, irmãos? Domingo nós estaremos juntos, que vem, entrando alguns rostinhos aqui também. Seja muito abençoado vocês que estão junto conosco agora. Irmão, que Deus possa abençoar poderosamente a sua casa, a sua vida, a sua família, que você possa viver as promessas de Deus, o sobrenatural de Deus. Eu profetizo aí sobre a sua casa, sobre a sua vida, que o favor de Deus vai chegar nessa semana. Essa segunda-feira vai ser uma segunda-feira de portas abertas. Eu profetizo uma segunda-feira na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio. Eu profetizo uma segunda-feira de portas abertas, do favor de Deus alcançando. A Bíblia diz que quando nós pedimos, nós recebemos, que quando nós buscamos, nós encontramos, e quando nós batemos, a porta se abre. E a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos seguirão, elas nos alcançarão. E essa segunda-feira vai ser uma segunda-feira de portas abertas. Eu profetizo em nome de Jesus. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, derrama a tua unção sobre a sua igreja, Deus, e que essa paz que excede a todo entendimento humano, sobre o coração, sobre a casa, sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida da tua família, da tua igreja, em nome de Jesus. Amém
e amém. Dê um aplauso a Jesus, um glória a Deus. Um final de domingo abençoado, família. Até a célula aí abençoada. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, gente. Olha só, você que está assistindo esse vídeo aqui em nosso canal, não esqueça de clicar no curtir, porque toda vez que você clica no curtir, o YouTube entende que esse vídeo está sendo relevante para você, ele vai enviar esse vídeo para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, por favor, clica no inscreva-se aqui embaixo, para você estar recebendo sempre, ativando as notificações dos nossos vídeos, as nossas palavras, mensagens que vão edificar você, a sua vida, a sua família. E agora eu quero te pedir um favorzão mesmo, quebra essa árvore aí pra gente, pega esse link e manda para aquele seu parente, para aquele seu amigo que precisa escutar essa palavra. Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus.